Fala, gurizada, tudo bom? Tudo certo? Começando então a 8ª aula da disciplina de Teoria Política 3. Hoje nós vamos falar sobre o autor que eu pedi para que vocês lessem ele, né? Aaron Lippert. Inclusive, deixem-me fazer uma correção. No último vídeo da aula passada, da aula 7, no final eu falo Lipset, né? Eu quis me referir a Seymour Lipset, mas não é esse autor que eu recomendo a leitura, embora seja uma boa leitura também, é Aaron Lippert. Eu cometo este erro no finalzinho do vídeo da aula passada, da aula 7, tá? Então hoje na aula 8, nós vamos ver este autor. Ele tem esse nome, esse sobrenome estranho, se eu não me engano, ele é holandês, ou algo ali, né, perto dos Países Baixos, e por isso esse sobrenome mais estranho. Uma vez, inclusive, ele foi convidado a participar de um seminário de ciência política aqui na URGS. Tá? Eu tive o prazer de estar nessa articulação uma vez, mas infelizmente ele não pôde, dada a idade avançada. Ele tinha cerca de 70 e poucos anos à época. Hoje ele deve ter, fazendo também os 80 anos, que nem o rei Roberto Carlos. É este livro aqui, tá, pessoal? Eu não vou colocar aqui, mas vocês conseguem enxergar, né? Modelos de democracia, desempenho e padrões de governo em 36 países. Recomendo bastante, não só a leitura, como se vocês verem num sebo, como se vocês verem para comprar. Eu não sei se a edição não está esgotada deste livro. Eu tenho da Civilização Brasileira, tá? Muito bom livro, muito bom mesmo, tá? Recomendo a compra. Esse livro é um excelente livro, tá? Talvez o maior exemplo, eu diria assim, ou um dos maiores exemplos de política comparada, tá? Que eu falei a aula passada. Eu vou falar, né, com vocês sobre democracias, então, visões diferentes de democracia, a majoritária e a consensual, né? E ele vai mostrar nesse livro as diferentes maneiras de como se organiza a democracia. Então, pessoal, por que eu recomendo a compra desse livro? Porque tu ali, apesar de já ter uma certa data, enfim, inclusive, se eu não me engano, eu não sei se ele não fez trabalhos posteriores que ele atualizou, tá? Alguns desses indicadores que ele utiliza nos países, mas eu acho que o melhor desse livro é tu aprender, né, para quem é cientista político, ou para pelo menos conceber como existem diferentes maneiras de se organizar institucionalmente, tá? Até coloquei aqui, a democracia. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, professor, o senhor já se referiu a isto, eu acho que algumas vezes, mas o que é institucionalismo? Bom, na ciência política, o institucionalismo ele é uma escola muito antiga, muito antiga, remontando até mesmo Aristóteles. Aquele livrinho que às vezes também tem para vender do Aristóteles sobre política, que talvez o professor Jória tenha dado para vocês em Teoria Política 1, né, na política clássica, ou pelo menos falado sobre ela. Ele vai comparar lá oligarquias, democracias, nos modelos lá atenienses, né, muito antigos, tá? Mas é isto. O que são as instituições, né? As instituições são regras, basicamente. Então, a primeira instituição que a gente, quando fala lá, a gente fala sobre família, por exemplo. Mas claro que a família em geral não é uma análise da ciência política, e sim de outras linhas, né, das ciências sociais, que são mais específicas, principalmente a antropologia, eu diria. Mas a questão da instituição na ciência política, nós vamos analisar Congresso, Senado, República, democracia, sistema autoritário, uma infinidade de instituições de maneira geral, que são um conjunto de regras, né? Por isso que democracia não deixa de ser também um conjunto de regras, né? Como liberdade de expressão, aquilo que nós vimos, né, nas aulas anteriores, ok? Contudo, a ciência política mais atual, mais moderna dos últimos 20 anos, ela diferencia um pouco
esse institucionalismo antigo do chamado neo-institucionalismo. Esse neo-institucionalismo é dividido em 3 categorias de maneira mais geral, tá, pessoal? Isso aí não é uma... Ela não é uma divisão muito estrita, digamos assim, que todos saibam, enfim, etc. É uma coisa muito clara. Mas, em geral, ela é dividido em 3 categorias. O institucionalismo histórico, que é este mais antigo que eu acabei de falar para vocês. O sociológico, que é, por exemplo, uma das pesquisas do Lipset, aquele autor da aula passada, junto com outro sociólogo, Steinrocan, né, que vai falar, por exemplo, sobre os padrões sociológicos, aquelas escolas talvez também, às vezes mais antigas, que dialogam com Parsons, por exemplo, que vocês tiveram em Sociologia 2, imagino, o tal Couto Parsons, né? E também o chamado teoria de escolha racional, né? Que vai dizer que os atores, as instituições têm racionalidades, que eles vão buscar maximizar esses objetivos dessas instituições, desses atores, tá? A um custo menor possível. Que isto é digamos, uma sub-escola dentro do institucionalismo. Ok? Então, só sintetizando, pessoal. Para quem se interessar mais sobre o assunto e quiser pesquisar mais a fundo, existe, eu não sei se está no plano de ensino, um artigo do Peter Hall e Taylor, se eu não me engano, sobre neo-institucionalismo. É só tu digitar no Google e já vai aparecer. Inclusive está traduzido numa das revistas de Ciências Sociais e Ciência Política brasileira aqui no Cielo, tá, pessoal? Então, é esta subdivisão que eu apresento. Mas, de maneira geral, essa escola institucional, principalmente a da escolha racional, falando mais propriamente numa ciência política mais moderna, ela valoriza o comportamento das instituições em detrimento, muitas vezes, de outras variáveis. Exemplo, cultura, né? Que é sempre um debate que a gente vai realizar, inclusive, nas próximas aulas sobre culturalismo, que é uma das linhas de pesquisa também que a gente estuda na ciência política, mas que vão se debater, porque muitas vezes na linha institucionalista a gente valoriza mais que algumas mudanças são mais importantes. Exemplo maior que eu posso dar para vocês é a chamada reforma política. Muitas vezes alguns cientistas políticos brasileiros e uma parte do pensamento político brasileiro acredita que se a gente mudar algumas regras, exemplo, professor, vamos mudar o sistema eleitoral para majoritário, vamos fazer o distritão, que agora está no debate de novo no Congresso, vai alterar, vai impactar no comportamento político dos políticos, isso vai melhorar, enfim, ou alterar o comportamento. Se é melhor ou pior, isto é um debate ferrenho, tá, pessoal? Mas se imagine, então, que essas mudanças, essas reformas da estrutura política brasileira, pode ser também da estrutura judiciária, por exemplo, hoje nós temos um debate forte sobre essa questão do STF, né? Altera comportamentos políticos, tá? Então isto digamos, o grande âmago dessa escola neo-institucionalista da escolha racional e também do institucionalismo histórico, que vão tá debatendo essas maneiras de pensar instituições. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para o Liebherr, no livro dele, esse livro ele é um claro exemplo de como padrões e instituições interferem em vários fatores do regime político, como a ideia da governabilidade e a própria qualidade da democracia. Tá? Ao longo das aulas de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, qualidade democrática e governabilidade. Esse livro ele é uma continuidade de uma obra que ele já tinha realizado, né, das democracias contemporâneas, mas é a obra que até então era mais atual. Como eu disse, eu acho, não tenho certeza, tá, pessoal, que existe uma obra mais moderna, mas eu não procurei muito a fundo, nunca encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, avisem o professor de vocês, tá, que eu não tive este tempo, ok? E ele vai mostrar, enfim, várias variáveis
institucionais que interferem, sim, na qualidade da democracia, inclusive. Bem legal. Então, basicamente, existe uma discussão na ciência política que não é dele, enfim, originalmente, mas que é muito antiga, de duas visões dicotômicas, duas visões antagônicas de democracia. Tá? A primeira visão é o modelo Westminster de democracia. Professor, por que esse nome, modelo majoritário? Tá? Porque ele é um modelo típico inglês, né? E Westminster é o Palácio de Westminster, é onde fica então o parlamento inglês, e ali é onde os deputados ingleses, enfim, tradicionalmente, historicamente, se reúnem, né? Inclusive eu ainda não tive prazer de conhecer Londres, gostaria muito um dia de conhecer esse palácio, ok? Como cientista político. O principal ideal, tá, deste modelo democrático, prestem atenção que eu estou falando em termos agora ideais, em termos tipo weberianos, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão importante. Do ponto de vista mais ideal, este regime é obcecado, diríamos assim, para formar uma maioria para a tomada de decisão. Existe inclusive um debate que eu não tenho tempo para ter nessa aula, que se chama lá dos pais fundadores da democracia norte-americana, né? Vocês tiveram talvez um pouco em Teoria Política 2 com o professor Gustavo, que vai falar sobre os problemas da maioria e da minoria. Essa discussão ela existe na ciência política, né? E aqui, então, esse regime, esse modelo, de democracia, ele é preocupado, esse modelo majoritário, em justamente por isso o nome majoritário, criar maiorias, tomar decisões, ser ágil. Então, as características dele é ser exclusivo, ele é exclusivista no sentido de que ele exclui mesmo minorias, por exemplo, tá? Ele é combativo, porque é um regime cuja importância de adquirir maioria ela é muito importante, e ele é competitivo, tá? Ou seja, estão sempre competindo para ver quem tem maioria. Justamente porque uma vez formada, uma maioria, é ela que vai dar andamento ao processo de governo. E nesse sentido, ela é considerada mais rápida, mais eficiente, tá? Então, muitas vezes se reclama da democracia quando ela é lenta, as decisões não são tomadas, né? As coisas não são tomadas, né? As decisões, elas são complicadas, tá? E aí quem quer maior eficiência defende que nós nos aproximemos mais de um modelo majoritário de democracia, ok? Já o modelo consociativo, consensual de democracia, tá? Modelo consensual, tem alguns sinônimos na literatura que vão chamar modelo consociativo, democracia de negociação e power sharing, ou seja, compartilhamento de poder. Já está dizendo o nome, né? Ele não é um modelo que visa a criação de maiorias, mas sim um modelo que visa uma negociação, que cria um modelo mais consociativo, que se cria um maior consenso entre as pessoas do que propriamente uma tomada de decisão por uma maioria. Então, nesse modelo, o que importa é ter um maior número de pessoas decidindo. Não confundam com ter maioria. Por quê, pessoal? Maioria, pensem assim em 100 pessoas reunidas. Maioria é o seguinte: 51 pessoas dentro de 100 criaram uma maioria e optaram, por exemplo, para torcer pelo Grêmio, o que seria uma maioria totalmente racional. Vamos torcer para o Grêmio nessa aldeia aqui, chamada Porto Alegre, por exemplo, porque o Grêmio é melhor que o Internacional. Isso é óbvio, então vai ser formada uma maioria, ok? Agora, num modelo consensual de democracia, vai ter um maior número de pessoas optando por aquela decisão, e não vai ser somente aqueles 51 que vão tomar aquela decisão, mas vai ter um maior número de pessoas participando. Não, vamos torcer para o Inter, mas também para o Juventude, etc, etc, etc. Ok? Então, neste caso, né, não confundam isso. E vocês vão ver ao longo desta aula o porquê que existe esta diferença. As características desse modelo são inclusividade, negociação, concessão.
comparem com o modelo anterior, voltem o vídeo, tá? Vocês podem fazer isso agora, nesta aula gravada. Justamente que é o contrário, né? Ele inclui, ele negocia, ele concede. Então, em países cuja participação maior do número de pessoas é necessária, por exemplo, um país com forte divisão racial, étnica, linguística, os pesquisadores, como Liphar, defendem que esta deva ser o modelo mais próximo de ser adotado. Ok, pessoal? Então, aqui nós começamos propriamente a mostrar para vocês esses modelos. Vou dar um pause aqui e na parte 2 aí vou explicar melhor ainda e vou aprofundar como se faz isso no modelo do Liphar.